Oi, gente! Nesse vídeo a gente vai ver detalhes, né? Aqui é uma apresentação do kit sala de papel, né? Que tem o tema lápis. E começando pelo bem-vindos, eu não vou passar nada de medida no vídeo, tá tudo na apostila. Eu só vou dar uma explicaçãozinha nesse vídeo sobre o nosso kit, né? Como que funciona, vou dar algumas dicas sobre a colagem, porque esse kit ele é todo de papel e plastificado, né? Então, é diferente do EVA, que a gente costuma fazer de outra maneira. Nesse caso, as artes vão todas prontas, né? Você só vai recortar, vai plastificar e vai fazer as colagens, assim como as orientações. Aí, eu tô mostrando um modelo de chamadinha, porque lá na apostila eu coloquei duas formas de chamadinha, né? Essa é uma delas que eu tô mostrando aí. Então, vai começar a explicação desse kit todo, então fica comigo aqui nesse vídeo para você conhecer todo esse projeto. Gente, sobre o kit sala de papel, tá? Eu vou fazer esse vídeo com algumas orientações básicas mesmo, que também vão estar lá na apostila, tá bom? Para todos os painéis, eu utilizei o papel cartão, que é um papel que ele é bem durinho, né? Ele tem acho que 270 gramatura, ele é bem durinho, gente. E aí, como ele é grande, né? Ele tem uma medida, acho que é 48 por 66, uma coisa assim. Eu corto ele do tamanho de uma folha de EVA, que é de 40 por 60. Eu apenas coloco uma folha de EVA em cima e recorto pra ficar na medida certinha, tá bom? Então, ó, todos os painéis são feitos no papel cartão e eu utilizei, né, a cor branca. Os letreiros, as fichas estão na apostila prontas pra imprimir. Esse fundo aqui eu faço com o papel, com a cartolina mesmo, porque a cartolina tem opção Candy Color, né? Então, eu apenas colo os letreiros já plastificados em uma folha de cartolina e corto em volta assim, ó, com uma régua e um estilete, né? Aproximadamente aqui na medida do letreiro, tá? Aqui no caso da chamadinha, eu utilizei esse fio aqui, que é de crochê, tá bom? Pra fazer a chamadinha. Esse materialzinho aqui, pra plastificar, está na apostila também, esse livrinho. E pra fazer essa alturinha da chamada, eu coloquei um bastão de cola quente, tá vendo? Um pedacinho de bastão de cola quente, enrolado nesse... Então, gente, eu tive que dar uma pausa aqui pra atender minha filha. Ó, então essa alturinha foi feita com o refil, né? Um pedacinho aí de cola que eu cortei. Tem mais ou menos 2 centímetros só pra dar uma altura. Essa altura é legal porque fica balançando, né, a chamada. Aqui, ó, esse pedido aqui dessa professora, eu já mandei a chamada pronta, com a foto da criança, né, e o nome por escrito, que eu fiz no computador. Mas, ó, eu coloquei esse modelinho de card aqui, por quê? Pode colar uma fotinho, né, a medida desse quadrado branco é 8 por 8, tem lá na apostila, e aqui a parte escrita a criança pode estar fazendo com canetinha, porque essa ficha aqui é plastificada, tá bom? Então esse é o esquema de montagem da chamadinha. Aqui, a distância entre uma e outra, ó, ficou de 15 centímetros, então 15 centímetros é o espaçamento entre um varal e o outro, tá bom? Pregadorzinho, tem lá também na apostila, né, o arquivo, ó. E aí a gente cola no pregador. Pra aderir melhor, eu gosto de colocar um pedacinho aqui, uma fita espuma, ou um pedacinho de EVA aqui dentro, tá vendo? Pra aderir, né, pra não ter perigo de soltar esse plastificado aqui do pregador. Então, vai ficar assim a nossa chamadinha. E ela, quando tá na parede, ó, ela fica balançando quando tem vento, né? Balança as fotinhas das crianças, fica bem legal, gente. Então, chamadinha, eu dei uma breve explicaçãozinha aqui pra vocês. Os combinados não tem segredo. Pessoal, combinados, somente recortar, né? A gente vai plastificar todas as fichas de combinados, são 8. E aí eu faço o mesmo esquema, ó. Letreiro eu colo numa cartolina, tá bom? Aqui você pode colar direto na cartolina ou fazer igual eu. Deixei um espacinho aqui, porque eu coloco a fita espuma, tá bom? Então, quando eu vou colar o letreiro plastificado na cartolina amarelinha, eu coloco a fita dupla face, só que aquela grossinha de espuma, então faz ter uma alturinha aqui no letreiro, tá bom? E aí, aqui, gente, também não tem segredo, é só recortar a ficha plastificada, né? E colar numa cartolina. Aqui eu colei numa cartolina azul clarinha ou verde água, ó. E cortei a bordinha, tá bom? Pode pôr de pregador ou pode fazer assim colada, fixa, igual a minha, tá bom? O calendário, né? Vou aproveitar que eu tô aqui no calendário pra falar pra vocês. Tirando o letreiro, porque essa medida da cartolina amarela não tem na apostila. Por quê? Porque aí você vai só colar o letreiro na cartolina e vai cortar em volta, gente. Você corta em volta ali, deixando meio centímetro ou 1 centímetro com a régua mesmo, vai passando a régua em volta, faz esse recorte pra aparecer essa borda, tá bom? Então essa parte aqui é tranquilo. Agora, essas medidas aqui, ó, de dentro, por exemplo, essa cartolina verde água, tem a medida na apostila, tá bom? Então a gente tem a medida na apostila.
Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, aí aqui, ó, dia 8, tá? E aí vai ter os lápis com todos os dias, ó, os dias da semana, tem todos os lápis, tá bom? Lá na apostila. E essa medida aqui desse papel cartão, tá bom? Também tá na apostila, do papel cartão não, da cartolina, desculpa. E esse visor aqui, ó, que a gente faz também vai ter a medida lá na apostila. É o visor de acetato, ou se você não tiver acetato, você vai plastificar uma folha sem nada, né? Que é uma folha Polacil sem nada. Você imprime ela e ela fica assim, transparentezinha, e você consegue montar esse visor, né? Montou o visor, coloquei o viés, assim como em volta de todos os painéis, e aí ficou esse bolsinho, né? Pra gente tá pondo o calendário. E assim, como são muitas fichas, que nem dos dias são 31, né? Então a professora tem que deixar ela guardadinha num saquinho. Os meses de janeiro, fevereiro são 12, né? Também vai no saquinho separado, ó. Aqui, tá vendo? Ó? Aqui cabe até 2, tá vendo? Ó, pra vocês estarem guardando, né? Mas não põe muito pra não ficar pesado. Aqui, por exemplo, tá vendo? Ó, coube, coloquei, tá vendo? Mais uns 2. E o restante a professora guarda. Então, mês, dia e o dia da semana, né? Por exemplo, janeiro, dia 8, segunda-feira. Bem legal essa chamadinha, porque a própria criança pode estar ajudando lá na hora de montar a chamadinha, não, gente. O calendário. Tá? Super legal, né? Então, tudo ok até aqui. Agora vamos para o parabéns. No painel do parabéns, gente, mesmo esquema, letreirinho, né, com a cartolina embaixo. Essas fichas estão todas lá na apostila. As imagens, né, inclusive, ó, os meses do ano, né, assim, com esse espacinho pra colocar o pregador, ó. Essas estrelinhas, ó, é pregador também, tá bom, gente, que eu colei. Essas caixinhas, ó, tá lá no arquivo também, eu colei elas em uma cartolina verde água, ó, na hora de colar aqui, tá bom? Esses fundos aqui, ó, colorido, também tem a medida lá na apostila, tá tudo na apostila bonitinho. Tá vendo que aqui ficou com uma alturinha, ó? Ficou com uma alturinha, ó, porque eu coloquei a fita espuma também, tá, gente? Como que a gente vai colar tudo isso no painel? O viés aqui em volta do papel cartão, eu utilizei a cola de silicone, tá? Que é uma cola transparente, tá bom? Aí eu utilizo ela pra colar em volta. Pra colar o plastificado, agora atenção, ó, pra colar o plastificado, ó, os plastificados em papel, no papel, eu utilizei a dupla face. Sim, gente, a dupla face comum. Sabe a dupla face fininha que a gente usa mesmo? Não precisa ser a de espuma. Pode ser a dupla face fininha, tá? A fita espuma eu só uso pra dar o relevo nas peças de arte, né? Que é o desenho, assim, pra ficar com relevo, tá bom? Somente nisso, ó, nos letreiros e nas imagens assim, quando tem, por exemplo, ó, nesse do parabéns e nesse aqui também, que é do ajudante do dia, eu ponho a fita espuma pra dar um relevo, né? Aqui, ó, tá? Porém, ó, essas cartolinas aqui do fundo, ó, essas cartolinas aqui do fundo, que são de sobreposição, que eu ponho a medida na apostila, eu colo elas com dupla face mesmo, tá bom? E essa ficha também. Ficha, esse tipo de ficha assim, igual o daqui, o do ajudante também, que é essa aqui, ó. Eu colo com a dupla face normal, aquela dupla face fininha. Eu colo na cartolina também, ó. E depois, pra colar a cartolina no papel cartão, eu também uso a dupla face. Então, a gente vai trabalhar com a dupla face fininha mesmo, que ela tem um preço acessível e ela gruda super bem o plastificado junto com o papel, tá bom? E aí, gente... Obrigada, filha. E aí, gente, ó. Então, essa é a do ajudante do dia, ó. Imagens, né? Coloquei em relevo com a fita espuma. Aqui, tudo coladinho com a dupla face. O pregadorzinho com esse pino aqui, pra gente colocar o nome do ajudante da criança, né? E aí, ó, vai lá na apostila, ó. Esse item aqui é um brinde que eu fiz, ó. As fichinhas de ajudante do dia, tá bom? Olha que legal. E aí, você pode ir lá, coloca o nome da sua criança, se for 1 ou 2, né? Eu coloquei 2 modelinhos pra poder intercalar, né? Então, são os 2 mascotinhos do projeto do lápis, ó. Então, tem os colares de ajudante, né, ó. Agora, como está o tempo? Como está o tempo ficou legal porque ficou grande, né, as imagens. Ficou bem grande, gente, porque as imagens, ó, deu cada uma em uma folha de sulfite, né? Nublado, ensolarado e chuvoso. E aí mesmo... Então, gente, ó, essa é a dupla face, aquela fininha mesmo, tá vendo, ó? Fita dupla face... A gente consegue estar fazendo todas essas colagens aqui, tá? Colar o plastificado na cartolina e a cartolina no papel cartão também, tá? Usei um rolo desse daqui praticamente inteiro pra este projeto, tá? O plastificado deu mais ou menos, gente, deu quase um pacote também. Mais ou menos isso. Depois eu conto lá na própria apostila, mas deu bastante plastificado, tá? Esse daqui, essa arte, ó, que tá lá também na apostila, eu coloquei o velcro. Esse velcro aqui tá lá nos meus destaques do Instagram, no destaque eu indico, que ele é um velcro, que ele é branco, né, o lado fêmea, e o lado macho, ó, vou virar ao contrário pra vocês verem, ele é transparente. Então, aqui, ó, eu coloquei, ele já é autoadesivo, autocolante, né, então, ó, coloquei aqui na pontinha de cada, ó, pra gente encaixar. Como é que tá o tempo hoje? Ah, tá nublado, aí a gente vem aqui com o lapisinho apontando que tá nublado.
Ah, tá ensolarado, turminha. Vem aqui com o lápis apontando no ensolarado, tá bom? Então é assim que a gente utiliza o painel de como está o tempo, tá bom? Tem tudo lá, essas artes, lá na apostila em PDF. Disponível no meu site, elacriativa.com.br. Gente, as vogais. Olha que legal ficou as vogais. A, E, I, O, U. Então, aqui a gente tem o mascotinho do projeto, né? Um deles, que é a girafinha. E eu coloquei um lacinho de tecido, né? E a montagem, mesmo esquema de todos, tá? Letreiro, a ficha plastificada, colada na cartolina amarelinha, recortei o fundo. Somente esses fundos grandes, tá? Como eu já expliquei, é que vão estar na apostila medida, tá bom? Nesse caso aqui, como que tem a medida, Jéssica? Se é um L, né? A medida, ó, vai ser a medida, porque aqui eu fiz dois quadros, um retângulo assim e um assim, né? E aqui dá até pra ver a emenda, tá bom, ó? Então, vai ter a medida desse retângulo aqui verde água e desse daqui que vai deitado. Vai estar lá escrito, né? Painel por painel, a medida de cada um. Painel das vogais, a cartolina verde água, tá bom? Pra fazer esses fundinhos aqui, ó, igual amarelinho, é tudo cartolina, gente. Cartolina é barato, né? Eu comprei pra fazer esse projeto, acho que eu comprei um pacote de cartolina que vinha, o pacote fechado vinha com 10. Vinha 2 brancas, 2 amarelas, 2 rosas, 2 azuis e 2 verdes. E deu, né? Foi suficiente pra montar. Na verdade, eu acho que eu comprei uma folha amarela solta, né? A mais, tá bom? Da cartolina. Agora, o painel dos números, tá bom? Aqui a gente tem mais um mascotinho, que é o ratinho segurando lápis. Também coloquei um lacinho de tecido, esses itens decorativos que estão na apostila. E esse fundo aqui, que também vai estar lá a medida certinha pra você fazer. Esse fundo aqui que eu faço de sobreposição é opcional. Se você não quiser, você não põe, tá bom? Se você quiser fazer o fundo do seu painel de EVA, também pode. E colocar só as fichas plastificadas, também tá tudo ok, gente. Aí vai da criatividade de cada um, tá bom? Lembrando que esse material todo da apostila, né, eu forneço aí, eu vendo pra vocês utilizarem para fazer e para vender os painéis pronto. Não pode vender os arquivos, né? O PDF não pode, tá bom? Aí você me indica para o seu colega estar comprando lá no meu site, tá? Então, ó, e aí ficou os números aqui. Muito legal, né, gente, esse kit que ficou. E esse daqui eu coloquei também lá na apostila, tá bom? Porque, além de ser um dos itens decorativos do painel do AEOU, porque ele vem aqui, esse daqui eu deixei na apostila, ele duplo, assim, numa folha, para vocês imprimirem. E quem quiser, né, ó, plastifica, junta aqui assim, ó, pra fazer a moldura da lousa, tá bom? Aquela moldurinha que vai assim, né, em volta da lousa, do quadro branco, né, da sua escola. E aí você pode estar colando com a fita espuma, mais ou menos assim, e vai colocando em volta do quadro, tá bom? Ó, que pra essa cliente eu fiz, né, deu 20 impressões dessa daqui, ó. Foi assim, para o tamanho da lousa dela, né? Então, vem assim, né? E eu plastifiquei tudo bonitinho. E foram 20 impressões para ela conseguir montar a moldura da lousa dela com a fita dupla face de espuma. Muito legal, né, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? O PDF está à venda lá no meu site, elacriativa.com.br. E as demais orientações e diquinhas tem lá na apostila escrito para vocês lerem. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui para fortalecer o meu canal, né? Que a gente tá tentando crescer aqui nessa plataforma aos poucos também. Muito obrigada, beijinhos!